E é data FIFA. É data FIFA, pode não ter futebol do Campeonato Brasileiro, mas se tem futebol, debate golaço tá colado. A seleção brasileira vai para mais uma data FIFA, vai para mais um jogo. A gente tem informações importantes e relevantes para falar desse jogo. Inclusive, a Dorival Júnior já antecipou a a escalação, diz que é o mesmo jogo, a mesma escalação do jogo contra o Peru. Então, com a única diferença que Rodrigo, que foi desconvocado porque sofreu uma lesão na coxa, vai sair, vai entrar Vini Júnior. Então, vai ter Savinho do lado direito, Vini Júnior do lado esquerdo, Rafinha centralizado, como ele vem sendo destaque no Barcelona. Mas antes da gente falar de seleção, desse enfrentamento, vai ter jogo importante, vai ter jogo difícil, vai ter jogo. Se eu não me engano, na Venezuela e em Porto Alegre. Mas antes da gente confirmar tudo isso, vamos abrir um parêntese para falar do assunto da semana envolvendo Lil Gabi, o cantor, né? Que fez gol na final e bagunça, loucura. Ele falou coisas importantes, Vitório. Então, vamos comentar aqui rapidamente para a gente passar de seleção. E acho que uma das coisas que mais impactou, pelo menos para mim, foi que ele falou diretamente de Tite. Ele disse que Tite não respeitava ele como atleta. E por isso que ele não vinha jogando e etc. Agora, engraçado, né, Vitório? Que 2023, o início do ano, o Tite não estava lá e Gabriel Barbosa não jogou nada, o cantor Lil Gabi. Foi Tite que fez ele brigar com os caras do antidoping para ele conseguir aquela suspensão. Foi Tite. Cara, poxa, é muito fácil você pegar 2 anos que você não joga nada e culpar uma pessoa qualquer numa entrevista e a pessoa não tem nem o espaço para se defender, né? Até um pouco covarde. Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo, Vitório. Valeu, Luan, salve, salve. Né, em relação ao Gabriel Barbosa, né, ele está sendo ingrato, né, primeiramente está sendo infeliz nesse comentário dele, falando do Tite, um treinador que tem uma excelência, apesar de não ter tido um bom trabalho no Flamengo, né, a gente sabe o quanto difícil é você gerir aquelas estrelas, aqueles atletas que tem lá, né. Então, não é o primeiro treinador que teve problemas com o Gabriel e nem vai ser o último, né? Eu acho que muito pior vai ser ele com o Diniz lá no Cruzeiro, né? Que são as informações que até então estão chegando, né? Então, por aí a gente tira, né? E ele está tentando passar, tentando ofuscar uma conquista importante num ano complicadíssimo que o Flamengo teve, com troca de comando, Por escolha do lesões. Flamengo, que fique claro. Isso. E aí a gente vê que o Gabriel tenta polemizar a situação e ser mais importante do que o título do Flamengo, né? Um atleta de alto nível, você jamais vai ver falando da maneira com que ele falou do treinador, até a situação com o Felipe Luiz, uma falta de respeito enorme, né? É o que está circulando nas redes aí, a falta de respeito que ele teve com o Felipe Luiz, um cara que sempre abraçou ele, um treinador que está cuidou da imagem dele, deu oportunidade para ele. Ele fez os 2 gols na final, beleza, fez os 2 gols na final, mas o cara que desrespeita o treinador, que é o comandante dentro de campo ali, é o cara que escala o time, que sabe quem está melhor para jogar, ele podendo colocar outros atletas em campo, vai lá e coloca o Gabriel. Nada contra, ele fez os gols, não fez mais do que a obrigação dele. O Gabriel, ele recebe para isso, a expectativa, o atacante vive de gols. Nada mais ele fez aí. Gabriel é decisivo. É a função dele, gente. Ele tem que fazer gol mesmo. Agora é uma pena que o Gabriel é mais importante para ele polemizar do que comemorar o título de um ano complicado, né? Ainda mais passando por situação de doping e tudo. Eu acho que ele foi infeliz tentando ser maior que a instituição, o Clube de Regatas Flamengo. Então, portanto, totalmente infeliz aí. E essa é a minha opinião em relação a isso. E eu acho interessante que o Cruzeiro está pagando um valor, e eu não sei real mesmo. Estou sendo bem sincero agora no que eu vou falar. Eu não sei qual é a intenção do Cruzeiro. Qual é o objetivo do Cruzeiro?
Porque assim, se você vai pagar o que o Cruzeiro está pagando por Gabigol, por exemplo, existe a informação de que Gabigol não renovou com o Flamengo porque ele pediu números insanos. Só de luvas, escuta o que eu vou te falar, só de luvas, Gabigol pediu 10 milhões de euros ao Flamengo. 10 milhões de luvas. Na cotação da época, que essa informação da conta da proposta que estava aprovada e o presidente Landim travou, dava 58 milhões de reais. Espera aí, poxa. Você vai pagar 58 milhões para renovar com um jogador que é seu? Não, não. O Renato Augusto no Corinthians, no final do ano passado, ele pediu umas luvas lá que davam, acho que, sei lá, 15 milhões de reais. Bom, o Corinthians falou: peraí, não tô entendendo isso aqui. Ah, mas é porque é luva para renovar? Não, não. É jogador da gente. Para renovar, pagar isso tudo não vale a pena. Ah, então vou embora, vá. Você tá vendo o Renato Augusto jogar no Fluminense? Então a diretoria do Corinthians estava certa. Porque assim, ó, se o Cruzeiro tá pagando isso de luva ao Gabriel, mais salário. Cara, Gabriel tem 2 anos que não joga? Ah, mas ele entrou com o Felipe Luiz em várias partidas, ele foi um a menos e ele fez os 2 gols da final. Será mesmo que vale esse investimento? Essas luvas milionárias, mais salário, tudo bem que para o Cruzeiro as luvas é menor, porque é um jogador que está vindo livre e tal, a gente sabe que tem o custo para o jogador entrar, né? Mas assim, mesmo assim, será que vale o investimento? Porque assim, o Cruzeiro já tem o Caio Jorge flopado. Já tem o Caio Jorge flopado, né? Já deu errado o Caio Jorge. Várias partidas sem fazer gol, não corresponde, etc. Vai levar mais um cara e ainda um cara problema como ele é? Então, Vitória, eu não sei qual é a intenção do Cruzeiro, sinceramente. Né? O Cruzeiro está fazendo uma aposta de grande risco, que para mim é totalmente equivocada essa contratação. O Pedro Lourenço lá fala em uma resenha que estava precisando de um fazedor de gols na equipe do Cruzeiro. Está precisando de um 9. Esse 9 é o Gabriel Barbosa até então, né? Agora, será que o Gabriel vai corresponder em campo? Diante de tudo isso que ele fez dentro do Clube Regatas Flamengo, o clube que abriu as portas para ele, o clube que pegou ele, pagou uma bala de dinheiro para ele. Será que ele vai corresponder diante de tudo isso? Eu imagino, eu creio que não vai. Sendo sincero. Torço que dê certo lá, mas para mim é um absurdo. É um absurdo o que o Gabriel fez com o Flamengo, uma falta de respeito muito grande. E o Landim tá certo lá, cara. Não tem condições de você fazer isso. E o Gabriel está se aproveitando do momento que a torcida, do momento dele como ídolo, né? Que para mim, para ele chegar a botar os pezinhos dele lá na calçada da fama do Maracanã, vai demorar muito. Para você botar o nome onde o Zico colocou o nome, amigo, para você vestir uma camisa 10 que foi do Zico, você tá de brincadeira, né, Gabriel? Tá achando que é craque, né? Por isso que o Edilson Capetinha tem uma resenha aí que passou por ele, ele passou pelo Edilson Capetinha no restaurante, o Edilson aguardou ele cumprimentado, ele não cumprimentou, né? E aí o Edilson olha para ele e fala, né? Jogador, imagina se tu jogasse metade do que eu joguei, né? Então por aí você tira, né? O cara soberbo que o Gabriel Barbosa iludiu os torcedores na partida contra o Atlético. Ô, Vitória, em relação a isso aí, tem várias resenhas, várias, tanto de jornalista como de outros jogadores, que ele não dá bola, ele se sente o superiorzão, ele pensa que ele é o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Inclusive, foi por isso que ele não deu certo na Europa. Ele achava que ele ia chegar na Europa como uma super estrela. Como ele achou que ele ia chegar no Benfica, ia ser o dono do time, na Inter de Milão, ele ia ser titular absoluto. Quando nada disso aconteceu, o ego dele, meu Deus. Tem o pilhado, né? Thiago Asmar conta
que ele fez uma entrevista com o Gabriel lá na base, ele começando e tal. E aí Gabriel passa o tempo, Gabriel vem pro Flamengo e tal, eles estão numa ocasião de um evento juntos. Aí ele foi, chegou para Gabriel e aí tal, beleza, ó, fiz a entrevista com você. Aí disse que Gabriel fez assim, ó, pô, beleza. E deu as costas para ele, aí ele disse que olhou para a cara dele e falou, pô, marrento pra caramba, hein, mano. Marrento pra caramba, hein? Beleza, quando você estava começando, você não era assim. Thiago Asmar, que é um cara que tem contato com o Neymar, o cara tem contato com o Felipe Coutinho, o cara tem moral com o Davi Luiz, o cara tem vários amigos, Rafinha, Dani Alves, Dani Alves, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, Daniel Alves é o maior ganhador de título aí do futebol brasileiro, de longe, tá? De longe. Mas ele fez besteira na vida pessoal, tô falando do jogador de futebol. Então o Thiago Asmar tem entrada com esses caras tudo aí. Gabigol, Lil Gabi desfez desse cara. É loucura, mas são coisas que acontecem aqui no nosso futebol, né? A gente Ainda tem, pra gente mesmo. ainda tem mais uma, né, Luan? Do jogo contra o Atlético Mineiro, na partida de ontem aí. Disse que ele prometeu para a torcida que ia ficar num determinado setor, né? Para a torcida, e aí o setor norte do Maracanã. E aí, pensa que não, ele vai pro camarote, né? A torcida hostiliza ele lá. Quer dizer, o cara que engana a própria torcida, quem próprio idolatra ele, faz bandeirão para ele lá, ele tá enganando esse próprio torcedor, imagine só. Para ser justo, se eu não me engano, ele avisou, acho que 1 hora antes do jogo, que ele não ia mais, que ele foi orientado por questões de segurança, né? A não ir. Mas vamos falar de seleção? Olha, cara, antes da gente falar de escalação e tal, vamos dar uma pitada numa informação aí que tá circulando na mídia. O Manchester City vem mal, perdeu as últimas 4, 5 partidas aí, se eu não me engano. E o que aconteceu foi que tiraram o diretor de futebol, né? Algumas pessoas acham que isso não faz diferença até no time do Guardiola. Esse profissional foi tirado, foi trazido um outro profissional, que era o diretor de futebol do Sporting. Esse profissional que foi tirado foi o cara que contratou o Guardiola, foi o cara estava com o Guardiola no Barcelona, o Manchester City contratou esse cara contratou o Guardiola, esse cara era quase assim, fazia parte ali do projeto de maneira direta, né? E o Grupo City achou por bem tirar esse cara era o 02 do Grupo City, né? Depois acima dele só tinha o Soriano, né? Que deu a entrevista aí falando de Rogério Ceni, né? Acima desse cara só tinha o Soriano. Era um cara que tinha muita ligação com o Guardiola, tinha muito respeito ali dentro do time e tal. E esse cara foi tirado. E com isso fica muito claro também que o Guardiola tá saindo do Grupo City, tá? E ele vai encerrar o ciclo dele no topo do Grupo City ali, que é o Manchester City, ao fim dessa temporada. E uma jornalista brasileira, no pós-jogo do jogo do Manchester City, do último jogo do Manchester City, fez a pergunta a Guardiola sobre a possibilidade dele treinar a seleção brasileira. E ele deixou assim, ele não disse nem que sim, nem que não, mas não passou nenhuma confiança, sabe? Ele tipo falou assim, de novo tô tendo que responder sobre isso e tal, eu já falei sobre isso. Ele fica um pouco constrangido, até faz sentido ele ficar constrangido, porque ele não pode dizer que não, por mais que ele tenha colocado no livro dele que ele tem um sonho de dirigir uma seleção na Copa do Mundo, e a seleção brasileira reúne muitos dos excelentes jogadores que atuam na Europa, e ele também não pode dizer que sim, que é uma coisa que ele quer para agora, porque ele é treinador do Manchester City, né? E aí começou aquela coisa que o Edinaldo vai tentar, e etc, e vão tirar Dorival para botar ele. Fala um pouco o que é que você pensa sobre isso, dá sua opinião aí, vamos ver. Eu entendo que o Guardiola ele está sendo um cara bastante sensato, né, em relação a tudo isso, mas também entendo que
é uma grande responsabilidade. Estamos falando da maior seleção vencedora de Copas do Mundo, que é a seleção brasileira, então acho que não é uma tarefa fácil, principalmente nessas questões políticas que tem dentro da entidade da CBF hoje. Eu acho que para o Guardiola sair de um sistema de clubes no Manchester City, onde ele tem um total aval, né, uma total liberdade para trabalhar. Sabemos que na CBF, né, segundo os comentários que rolam, né, vários atletas, ex-atletas importantes já falaram sobre isso. E não é bem assim, o treinador não vai chegar lá e mandar, né? São os empresários que mandam, então eu entendo que o Guardiola ele acaba filtrando bastante várias coisas, né? Até mesmo para não ser um pouco ríspido, né? É um grande profissional. Seria uma honra, eu entendo que tê-lo na seleção brasileira, eu acho que daria a cara do Guardiola junto com o estilo de jogo. O Brasil está precisando ter, né? Aquela alegria, um pouco mais de incisividade nas jogadas, um pouco de individualidade, né? A gente acaba vendo que o futebol brasileiro hoje acaba copiando muito as seleções europeias e acaba perdendo a sua principal qualidade, né? Que é o drible, né? A inovação ali. Então, eu acho que tudo isso faz o Guardiola recuar um pouco, né? A falta de confiança que ele teria para trabalhar dentro da seleção brasileira. E É. também respeitando os grandes treinadores que tem aqui, né? Também tem esse detalhe, né? Qual o grande treinador que a gente tem aqui? A gente tem o Tite, o próprio Dorival, né? O Tite já foi testado em 2 Copas do Mundo. Na hora da chegada, falhou 2 vezes. O Mas Dorival Júnior, gente, desculpa. Dorival Júnior, há 2 anos, estava no Ceará. Ele estava em casa sem fazer nada. O Ceará ficou sem técnico e ele foi contratado pelo Ceará. E aí, como ele deixou o Ceará, você lembra? hã? Como ele deixou o Ceará, você lembra? Não, o Ceará estava no meio de tabela ali, com um futebol legal, mas era o Ceará. Invicto na Sul-Americana. Ok, com todo respeito ao Ceará, era o Ceará. O Ceará hoje, apesar de estar no mesmo estado, apesar de ser rival, ele não é um Fortaleza. Para mim, eu olho no Brasil, Juan Pablo Vojvoda um treinador melhor que Dorival Júnior. Na minha opinião. Eu acho o Juan Pablo Vojvoda muito melhor. Porque ele pega um cenário de um Fortaleza, um cenário difícil e faz um trabalho melhor. Inclusive já classificado para a Libertadores do ano que vem. Se você pegar no Brasil, você vai encontrar treinadores com trabalho superior a Dorival. O trabalho bom de Dorival foi no São Paulo. O São Paulo ele tirou leite de pedra para ganhar aquela Copa do Brasil. Porque no Flamengo, ele compôs com os caras, foram lá e ganharam. Com o elenco que o Flamengo tem, se você compor ali com os jogadores, você virar meio refém, tanto que no final, quando os caras ganharam ali o título da Copa do Brasil, acabou. O time não foi mais para lugar nenhum, porque os caras não queriam mais jogar. Esse para mim é o ponto. Eles não queriam mais jogar e simplesmente pararam de jogar. Não queremos mais, não vamos mais. Então, assim, dentro do Brasil, por exemplo, existe muito técnico superestimado, como Abel Ferreira. Eu acho o Abel Ferreira ridículo o futebol. O futebol do Palmeiras é ridículo. Eu não vejo estratégia, para não dizer que não tem nada, tem algumas jogadas ensaiadas. Outro técnico hiper mega estimado, Renato Gaúcho, hiper mega estimado. Cara, depois do Grêmio de 2017, o Grêmio jogou o quê? Você viu o Grêmio jogando o quê? Mas o Grêmio foi vice-líder ano passado. Foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro com a pior defesa do campeonato. Todo jogo o time tomava 2, 3 gols e Soares tinha que ir lá e fazer 2 gols e dar uma assistência. Em toda partida era isso. Renato Gaúcho, onde é que tá o Grêmio esse ano? Tirou Soares, pronto, tirou o cara diferente. Onde é que tá o Grêmio? Disputando rebaixamento, quase caindo. Outro dia estava na zona de rebaixamento o Grêmio. Então aqui o Brasil tá cheio de técnicos superestimados e técnicos que são menosprezados. Eu vou dizer um treinador que é menosprezado, Fernando Diniz.
As pessoas engoliram o Fernando Diniz no ano passado porque ele ganhou. Mas, no geral, as pessoas não gostam de Fernando Diniz, porque ele tenta fazer algo diferente. Você ouve a crônica esportiva, sabe o que é que todo mundo fala? Que o Cruzeiro não vai ganhar a Sul-Americana. Ah, não vai ganhar, é muito difícil, porque Diniz isso, Diniz aquilo. Você tá entendendo? Então, existe o técnico ali que é o queridinho. E Tite, eu achava Tite o melhor treinador do futebol brasileiro. Eu acho que a escolha que ele fez foi péssima, indo para o Flamengo. O estilo dele não casa com o Flamengo. Não casa. Não é um treinador para o Flamengo. Porque ele é um treinador que cuida mais da defesa, gosta de ganhar de 1-0 ali, tá tudo bem. Assim, ele foi campeão do mundo no Corinthians. A torcida do Corinthians abraça esse estilo, a torcida do Flamengo não abraça. Então, aqui no Brasil, eu não vejo esses técnicos que você falou, cara. Os grandes técnicos aqui não tem. Não é à toa, que a gente não manda mais técnico para lugar nenhum. Qual é o técnico brasileiro que está no exterior? Você sabe? Tem algumas exceções aí, mas em ligas secundárias. Por exemplo, você vai pegar Léo Jardim, que está no México, e o Odair Helman, que se eu não me engano, não está nos Emirados Árabes, lá, um país secundário. No Catar. Aí, Thiago Nunes, no ano passado, estava no Peru. Pô. Agora, me responda uma coisa. Você sabe de algum técnico argentino aí que está no exterior? Tem vários, né? Pochettino, Simeone. Pô, você pega a lista é gigantesca. O próprio Sampaoli, né? Sampaoli. Tem técnico chileno, cara. Chileno. O Chile consegue ter técnico na Europa. O Brasil não tem. Sabe por que não tem? Porque os nossos técnicos estão no passado. Nossos técnicos estão nas décadas passadas. Hoje em dia, o Brasil não produz mais treinador. Tanto que aparece um Felipe Luiz, que treinou o Flamengo em 2, 3 jogos aí na Copa do Brasil, e colocaram ele como melhor técnico da Copa do Brasil. O cara disputou 3 partidas. Então, de Uma falta de respeito, né? Pois é. Então, eu não concordo que temos grandes técnicos, não. Seria bom o Guardiola? Seria. Eu acho que hoje, data hoje, é utópico. É uma coisa que para mim parece impossível. Também não vamos ser hexa com Dorival, não vamos. Estou falando de hoje, ó, 2024, 13 de novembro. Não vamos. Na próxima A Copa a gente... politicagem não deixa, né, Luan? Também, né? É algo que é importante também falar. Não vamos para a Copa, ou não vamos ganhar a Copa do Mundo com Dorival, tá? Mesmo que tirasse a política, a gente não ia ganhar, porque é um técnico limitado, é um treinador limitado. Não vamos. Infelizmente, essa é a realidade. Eu queria falar outra coisa, não vamos, mas vamos ver. Vamos falar da escalação. Ele deixou vazar que a escalação é a mesma do jogo contra o Peru. Então, só um detalhe, tá? Savinho, hoje no mundo, é o jogador de ataque mais caro do mundo, tá? É o jogador mais valorizado do futebol mundial hoje. É Savinho, não é Vinícius Júnior. Sabemos porque também não é Vinícius Júnior. Bom, Dorival confirmou que a escalação é a mesma do jogo contra o Peru, saindo o Rodrigo e entrando Vinícius. Então o Brasil vem com Ederson no gol, uma ótima notícia para mim. Ederson já era para ter uma sequência há muito tempo. Ederson, para mim, é o melhor goleiro do futebol brasileiro há muito tempo. Muito tempo. Eu acho ele muito melhor do que o Alisson, com os pés, com as mãos, muito melhor. Mas é como a gente fala, existe ali interesses por trás, né? A gente sabe disso. Não é possível que ninguém tá vendo que o Ederson é melhor que o Alisson. O Ederson vem ganhando títulos todos os anos, Alisson com o Liverpool. Por mais que brigue, que lute, não é todo ano que ganha, e Ederson ganha todo ano sendo goleiro titular, goleiro principal lá do Manchester City. Mas, enfim, ele era banco do Alisson. Vai entender. Lateral direito, Wanderson, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e Abner do lado esquerdo.
Wanderson não desceu muito, mas quando desceu foi melhor que Danilo. E o Abner me surpreendeu, Vitório. Essa defesa aí, o que, é que você tem a dizer? Né? Ganhar o Magalhães vai ganhar a vaga do Militão, né? Que está aí machucado, porque entendo que se o Militão tivesse aí, a dupla de zaga seria formada por Marquinhos e Militão. É uma oportunidade, né? Um zagueiro que precisa melhorar em termos de tomada de decisões, principalmente em jogadas aéreas. Entendo que tá um pouquinho verde, né? E eu creio que ele vai amadurecendo, né? Como uma vez o Paulo Maldini falou, né? Quanto mais o zagueiro vai envelhecendo, ele vai melhorando. Eu vou por essa famosa frase desse grande zagueiro do futebol mundial. O Abner também me surpreendeu, né? Um atleta que mostrou segurança, né? Não sentiu a pressão de vestir a camisa da seleção brasileira. O Wanderson também. É a questão do Wanderson, com todo respeito ao Wanderson, mas a gente estava vindo com o Danilo, né? A gente estava vindo com o Danilo na lateral, né? Uma régua muito baixa, né? Então não dá para você exigir tanto assim, né? Mas tá fazendo feijão com arroz ali direitinho. E é isso aí, se manter a regularidade, tem tudo para se firmar com o Dorival, né? O Dorival já mostrou que gosta do estilo de jogo dele, obedece taticamente, e isso é importante. A minha única ressalva aí, por incrível que pareça, é o Marquinhos, né? Nas últimas convocações aí, para mim, não demonstra tanta segurança defensivamente, apesar de ele tentar até mostrar que é um pouco mais decisivo, mostrar um pouco mais que está querendo ser líder da seleção ali, líder do grupo, né? Mas é um atleta que vem decaindo bastante nas últimas temporadas, nas últimas 2 temporadas principalmente. Não é nem de longe o Marquinhos que chegou antes da Copa do Mundo 2022. Pois é. No meio, Gerson, eu acho que é unanimidade, né? Pela bola que tá jogando. Bruno Guimarães é um bom jogador, eu acho que tem que insistir, porque, sei lá, é um cara que tá na Europa, tá jogando, mas assim, vem deixando muita brecha, não vem jogando bem já há um tempo, né? Né? Mais um atleta que eu entendo no meio da politicagem, né? No meio do clube, no Newcastle lá não tá vindo muito bem. Os resultados mostram isso aí também, né? Início de temporada, mas o atleta que veste a camisa da seleção brasileira, tem que estar com a regularidade dele em dias. Tem que fazer o básico, né? Na função dele, ele tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, mas no momento eu entendo que dá para suprir a necessidade com o Bruno Guimarães, sim. É um atleta que tem qualidade, precisa apenas de confiança, né? Entender o que de fato é a seleção brasileira. Pois é. Na frente ali sai o Rodrigo, o Rafinha vai jogar na posição dele, o Savinho na posição do Rafinha, e a posição onde está o Savinho, Vini Júnior. Será que finalmente Dorival vai criar uma estratégia para Vini Júnior jogar? Até porque, assim, para ser bem sincero, nesse jogo contra a Venezuela, não é muito o jogo do Vini, né? Porque a Venezuela está jogando em El Alto, que é o lugar mais alto do mundo, se eu não me engano. Com toda a dificuldade da altitude, não é o jogo para você botar correria, né? Exatamente, né? E aí o Vinícius já vem com essas baixas aí de não ter ganho a bola de ouro imerecidamente. E aí tem que ter uma estratégia, né? Toda para o Vinícius jogar na seleção, porque é algo incrível, né? A maneira com que ele se comporta no Real Madrid, a gente vê um outro Vinícius, né? Me lembra muito o que acontecia com o Ronaldinho Gaúcho, né? Depois da Copa de 2020, 2002, e lá para cá, até findar sua carreira pela seleção, o Ronaldinho era irreconhecível, né? Vivia de lampejos e hoje o que está acontecendo com o Vinícius eu analiso dessa mesma forma, né? Eu acho que existe um encaixe tático que ainda não se deu na seleção brasileira para Vinícius poder apresentar o seu melhor futebol, né? Existe um encaixe tático, inclusive, de opções de passe, opções de jogada. Vinícius Júnior sempre recebe a bola pressionado por dois jogadores da linha lateral, enfim, são muitas questões. E lá na frente, o Igor Jesus, que muita gente fala A ou B ou C, mas male, 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 male,
A função do 9 lá na frente ele faz, e para mim faz de uma maneira aceitável. Faz os golzinhos dele ali, incomoda, e assim, não tendo o Pedro, que ainda não fez uma apresentação digna na seleção brasileira, eu acho que a posição de 9 está muito bem ocupada com o Igor Jesus. Para mim, ele jogou mais, muito mais já do que o Evanilson, por exemplo. De fato, né? O Igor Jesus demonstra bem, taticamente, faz as funções necessárias ali do 9 e ainda ajuda a marcar ainda, né? Ainda tem esse detalhe, né? Tem essa troca aí de funções, ele com o Savinho, principalmente aí, né? Até com o próprio Vinícius, a gente vê em alguns momentos da partida o Vinícius indo por dentro, ele fazendo a ponta para fechar as beiradas ali. Eu acho que tudo isso aí acaba ajudando também o atleta a se consolidar na seleção, né? E hoje em dia, todo mundo precisa marcar, né? É a famosa situação do futebol europeu, né? Não existe mais jogador que não marca, né? Bom, a seleção brasileira pega a Venezuela e logo em seguida ela pega o Uruguai. Agora, olhando para a tabela, Vitório, você não imaginava, né? Hoje a seleção brasileira está em quarto lugar, atrás do Uruguai pelos critérios, com a mesma pontuação, as duas com 16 pontos. E depois do jogo contra a Venezuela, no dia 19, a seleção brasileira pega o Uruguai em Porto Alegre. Não, em O Salvador. Brasil. Nessa rodada que vai começar amanhã, o Uruguai vai pegar a Colômbia, que é o segundo colocado, ou seja, o Brasil pode terminar aí em terceiro colocado, ó. Se amanhã Uruguai e Colômbia empata e o Brasil ganha da Venezuela, o Brasil já assume a terceira posição, tá? E se o Brasil ganhar do Uruguai, o Brasil pode terminar essa data FIFA em segundo colocado, atrás apenas da Argentina, né? Quem diria, outro dia estávamos discutindo se o Brasil ia ou não ia se classificar, agora já podemos encostar na Argentina, Felipe. Né? Isso vale também a melhoria que a seleção teve, né? Parece que o Dorival encontrou uma maneira da seleção jogar, né? Mesmo com os resultados não tão convincentes assim. Eu entendo que essa seleção pode jogar mais. Estamos falando da melhor seleção a maior seleção vencedora de Copas do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira pode apresentar mais. Então, assim, é um cenário favorável, né? Tanto para o Dorival, tanto para os convocados. Né? Uma situação muito melhor do que o próprio Diniz enfrentou, né? Então, eu entendo que a seleção hoje está com um caminho mais prático, né? Agora, esse jogo contra o Uruguai, em Salvador, vai ser o divisor de águas, né? Porque, com todo respeito à Venezuela, você não pode ter uma comparação, né? Fora a altitude lá, não é desculpa o Brasil não conseguir vencer e vencer bem a Venezuela. Né? É verdade. O jogo é lá em Salvador. Eu tava dizendo que era em Porto Alegre. Vitório, tamo junto, velho. Valeu. E vamos ver aí, vamos falar mais desse jogo. Vamos aparecer ao vivo, vamos fazer pós-jogo, vai ser uma alegria. Valeu, Vitório. Tamo junto. Valeu, Luan. Tamo junto. Abraço, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós somos do Golaço Debate. É uma alegria ter você aqui. Valeu!